Boa tarde, sétimos anos. Tudo bem com vocês? Aproveitaram bem o recesso? Colocaram aí as atividades em dia? Leram os PETs? Estudaram? O que fizeram de interessante? Descansaram? Espero que fizeram um pouquinho de tudo, né? Que deu tempo. Bom, vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que Ele esteja cuidando de todos nós, nos abençoando com muita saúde, muita paz, sabedoria, responsabilidade, conquistas, alegria, né? E muita proteção. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, hoje veremos a segunda semana do quinto PET, que iniciei na página 110. O tema é Barroco no Brasil. Lembra que na primeira semana nós estudamos um pouquinho sobre o Barroco, como ele surgiu, né? Sabemos que foi uma arte, um movimento artístico literário que surgiu ainda no final do século XVII na Itália e que teve seu auge no século XVIII, espalhando, né, para muitos países da Europa e América Latina, porque não tem registro do Barroco na América do Norte, certo? E além disso, o Barroco também se manifestou na literatura, no teatro, na música. Esse estilo foi o que sucedeu o Renascimento. Lembra que vimos também um pouco sobre o Renascimento, aquela arte onde que o homem ele queria, né, a sua valorização e a valorização da natureza, deixando, né, Deus um pouquinho de lado e passando essa valorização para o homem e a natureza. E nisso, depois da Reforma Protestante, veio a Contra-Reforma e a Igreja Católica precisando de catequizar e resgatar os seus fiéis. Então, ela procurou, né, esse estilo para poder estar conseguindo chamar para a igreja os fiéis. Então, o Barroco, na verdade, ele era contra os ideais renascentistas, né? Onde que o Renascimento queria a valorização do homem, o Barroco já passa a procurar a valorização de Deus, porque o Barroco, ele também queria voltar lá nos ideais greco-romano, assim como o Barroco, assim como o Renascimento, né? Mas só que lembra que lá no final da Idade Média, durante a Idade Média, que a Igreja Católica era o centro de tudo, Deus estava no centro do universo. Aí veio, né, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, e a coisa mudou. Bom, então a gente vai falar hoje sobre o Barroco. Lembra que eu falei para vocês que essa palavra Barroco, quando a gente escuta, a gente acha que é uma arte feita de barro, né? E na verdade não. O Barroco, a gente tem essa ideia devido, né, à palavra, mas essa palavra, o significado dela é uma pérola irregular, com suas deficiências, com seus defeitos, justamente porque quando surgiu essa arte, esse movimento, ele foi muito criticado, que ele era exagerado nas curvas, nos detalhes e tudo mais. Só que hoje é uma arte lindíssima, particularmente eu acho maravilhosa. Para vocês terem ideia, o Barroco no nosso país, principalmente em Minas Gerais, ela é chamada da arte colonial. Por quê? Foi justamente no período colonial que esse estilo, né, foi desenvolvido no nosso país. Então, o Barroco no Brasil foi introduzido pelos padres jesuítas durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios. Lembra que os padres jesuítas vieram para as terras que hoje é chamada de Brasil para estar evangelizando, trabalhando com os índios. Ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, né? O estilo artístico adquiriu características próprias no território brasileiro. Isso porque naquela época ambos
viviam realidades muito diferentes. Os portugueses, eles exibiam luxo e pompa, enquanto os brasileiros, tadinhos, enfrentavam a dura e triste, terrível escravização dos negros e a perseguição dos índios, né? Então, é um período muito triste da nossa história. Bom, o Barroco teve uma grande importância artística e cultural no Brasil e deixou legados na arquitetura, na pintura, até os dias de hoje, muito estudada, pesquisada e valorizada por quem conhece, né? Igual, eu sei que vocês tiveram oportunidade de viajar no ano passado, Ouro Preto, Diamantina, e com certeza viram algo que chamou muita atenção de vocês e que marcou e que vocês irão lembrar para o resto da vida. Não é isso? Bom, o contexto histórico, no início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa. Os jesuítas sentiram necessidade de catequizar os povos indígenas para contribuir com o processo colonizador e se utilizaram da arte barroca para isso, principalmente por meio da religião, que exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, na pintura e nas igrejas, né, em todos os detalhes encontrados na igreja. Aqui no nosso estado, né, nós temos diversas cidades históricas que a gente pode estar encontrando, sim, essa arte barroca, tanto na arquitetura quanto nas imagens sacras, nos detalhes dos interiores das igrejas. Características do barroco no Brasil e na Europa. A reação ao classicismo entre os séculos XVI e XVII levou ao surgimento do barroco na Itália, com características totalmente opostas, com excesso, exagero, linguagem dramática, assimetria, irregularidade, conceptismo e cultismo. O estilo barroco ditou a cultura da época. Bom, então, lá na Europa, né, teve uma característica bem diferente da brasileira. Naquele período, pós-reforma protestante, a Igreja Católica realizou a contra-reforma para tentar se refazer, e as monarquias absolutistas buscavam se autoafirmar, ostentando poder e pompa. Exemplo disso são os grandes teatros, igrejas e palácios construídos na época com o objetivo de causar um impacto na sociedade. No Brasil, né, o barroco já teve, né, já uma influência totalmente diferente, um desenvolvimento diferente. Ele chega no nosso país 100 anos depois, né? Então, assim, no início da colonização, quando o território brasileiro crescia com o surgimento das suas primeiras vilas, nessa época, a escravatura foi instaurada e os índios demonstravam resistência à expansão da colonização. Dessa forma, o barroco no Brasil expressou todas essas contradições e tensões. A técnica rudimentar utilizada pelos escravos e índios, principalmente nas artes plásticas, levou o barroco no Brasil a ser considerado pobre quando comparado ao da Europa. Porque muitas vezes, né, o Brasil ele teve que lançar mão do que tinha próximo a ele, né? Então, assim, às vezes ele não tinha como estar importando materiais, e aí ele começou a desenvolver uma arte peculiar dentro das suas condições. E assim surge também o barroco em Minas Gerais, né? Então, a arte barroca no Brasil, muitas obras barrocas
principalmente na arquitetura, além de pinturas, esculturas, existem até hoje como legado do barroco no Brasil e são considerados, inclusive, patrimônio da humanidade. Né? Eu creio que nós já falamos um pouquinho sobre, né, o patrimônio histórico que nós temos no nosso estado e em outros estados do nosso país, certo? Os edifícios sacros, né, como as igrejas e conventos, são destaques da arquitetura barroca no Brasil. As primeiras construções foram levantadas nas cidades de Olinda e Salvador, ainda na metade do século XVI. Eram utilizadas técnicas bem rudimentares, como a técnica do pau a pique, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é quando é trabalhado com as madeiras entrelaçadas e a argila e o barro, né? Para poder estar fechando essas paredes. Bom, em Minas Gerais detém o maior acervo barroco no Brasil. Com certeza, devido, né, os estrangeiros vindo para o nosso país em busca das nossas riquezas minerais, como ouro e pedras preciosas, então surgiram inúmeras vilas na época, que hoje são as atuais cidades históricas, tá? Então, com construções ricas em detalhes e elementos cobertos por uma camada de ouro, também eram utilizadas cores fortes, figuras de anjos e altares de madeira. A pintura barroca expressava o momento enfrentado pela Igreja Católica e a sua necessidade de se aproximar dos fiéis após a Reforma Protestante. No Brasil, as pinturas das igrejas tinham como destaque o primeiro plano e elementos de plano de fundo reduzidos, características que davam aos devotos a sensação de proximidade com Deus. A arte emotiva, né? Ou seja, eles procuravam, através da arte, estar causando nos fiéis um sentimento ali e tal, e os fiéis, né, para poder estar extraindo dali, sim, uma mensagem, e acabavam sendo sensibilizados por aquelas obras de arte. Eram muito utilizadas as cores azul, vermelho, dourado e o claro e escuro, tudo com o objetivo de estar chamando a atenção dos fiéis. Já as esculturas eram consideradas símbolos de devoção e se difundiram em parte do litoral e interior brasileiros, sendo encontradas tanto nas casas como nas igrejas, assim como na pintura. As primeiras obras barrocas foram importadas de Portugal, tá? E aí essas obras chegando aqui e tal, os grandes artistas da época, eles procuraram então estar desenvolvendo esse estilo em algumas regiões do nosso país. Principais nomes do barroco no Brasil: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que eu já falei para vocês sobre ele, né? Que ele ficou conhecido com esse carinhoso apelido, mas um apelido que ninguém quer, né? Devido a uma triste doença que ele teve, e ele ficou bastante assim, com partes do seu corpo bastante comprometidas, né? Porque a doença era degenerativa e causou alguns danos no seu corpo, assim ele ficou conhecido como Aleijadinho. Utilizando-se características do rococó, que foi um estilo clássico e gótico que veio após o barroco, né? Muito detalhado, muito chamativo. Ele usava como material de suas obras a pedra-sabão e a madeira. Isso que ele teve que estar adaptando essa arte barroca nas condições, na realidade daquela época no nosso estado.
Entre suas inúmeras obras estão a Igreja de São Francisco de Assis, que quem foi a Ouro Preto conheceu, o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, que fica na cidade de Congonhas do Campo, e em frente, né, os 12 apóstolos bíblicos, né, as 12 esculturas que ele fez representando os 12 apóstolos bíblicos. Bom, além de Aleijadinho, porque Aleijadinho é tanta coisa boa que nós precisamos falar sobre ele, né, mas não dá tempo. Eu quero estar gravando os áudios menores para ver se vocês têm paciência de estar ouvindo. Bom, e nós temos um grande artista dessa época também, que foi o Manuel da Costa Ataíde, que é o mestre, ficou conhecido como mestre Ataíde. Ele é responsável por muitas pinturas dessas igrejas e trabalhou juntamente com o senhor Aleijadinho, tá? E ele buscou, né, inspirar nas gravuras e estampas missais, né, ou seja, das igrejas, para as suas primeiras pinturas e para suas pinturas, suas obras que hoje estão espalhadas aí nas cidades de Minas Gerais. Aleijadinho, nós temos aqui na página 112 um pouco sobre a história de Aleijadinho. Então, Aleijadinho, ele nasceu, né, na cidade, na época era uma vila, né, a Vila Rica, e hoje a atual cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, que é uma das cidades mais incríveis histórica que o nosso país tem. Então, ele nasceu de um português com uma escrava, só sabemos o primeiro nome dela, Isabel, e o seu pai, Antônio Francisco, que ele veio para Minas Gerais para estar trabalhando. Antônio era o tio dele, desculpa, Manuel Francisco Lisboa era o pai, e para estar trabalhando na nossa cidade com os projetos de arquitetura. E Aleijadinho, como ele era ele era um mulato, né? Ele era impedido de frequentar as escolas destinadas aos brancos, mas ele aprendeu a ler e escrever com seu pai, seu tio Antônio Francisco Pombal, e a trabalhar, a criar os projetos, né? Então ele aprendeu essa arte de arquitetura, de esculpir com seu pai e seu tio, se tornando melhor do que eles e um grande entalhador, escultor, arquiteto e conhecido e valorizado até os dias de hoje. No século XVIII, as construções religiosas ganhavam destaque na região de Minas Gerais, graças ao ouro, e as construções ficaram cada vez mais majestosas, ou seja, a riqueza era tão grande que esse povo pintava até as paredes de ouro. Nesse período, Aleijadinho começou a se destacar como escultor e projetista, certo? Tem um filme muito interessante que conta, né, toda a história da vida de Aleijadinho, que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Eu quero que vocês assistem o filme e depois vocês me falam. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito. Então, o estilo de Aleijadinho foi continuado e imitado por inúmeros artistas da época. Sua obra mistura diversos estilos barrocos, além de concentrar um estilo bastante singular. É possível salientar algumas características do estilo de Aleijadinho, como expressividade acentuada, queixo dividido, nariz proeminente, ou seja, né, cada artista tem o seu jeito de estar fazendo, tem todo ali um jeitinho peculiar de estar criando, desenvolvendo a sua arte. Então, Aleijadinho era um deles, e ele foi, né, um espelho para muitos artistas daquela época, e muitos procuraram estar trabalhando, tentando seguir o seu estilo. Uma de suas obras mais significativas são os 12 profetas, que são as estátuas, né, espalhadas. Elas foram feitas em pedra sabão e estão no Santuário Bom Jesus, Matozinho, Congonhas, que eu falei com vocês
um pouquinho antes. E essas obras, elas são consideradas obras-primas de Aleijadinho. Nessa época, segundo a história, ele já estava com a sua saúde muito comprometida, assim, muito debilitado mesmo. Ele conseguiu realizar essas grandes obras de arte. Bom, outra obra-prima de sua autoria é a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, da Penitência, que foi concluída em 1794, levando mais de 20 anos para ficar pronta. Então, quando a gente fala em obra, às vezes a gente acha que a coisa é feita assim, de uma hora para outra. Não, tudo isso levou tempo. Esses grandes artistas do Renascimento, do Barroco, lá na Europa também, todos eles levaram muito tempo. Agora imagina nós aqui, né, com menos recursos do que eles, com certeza era tudo mais difícil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mestre Ataíde. O mestre Ataíde foi, juntamente com Aleijadinho, um dos maiores artistas do período colonial. Nascido Manuel da Costa Ataíde em 18 de outubro de 1762, ou seja, nesse mês, né, seria o aniversário dele, faz as contas aí. Se ele nasceu em 1762, dia 18 de outubro, quantos anos que ele fez esse ano? Na cidade de Mariana, em Minas Gerais, produziu inúmeras obras que se espalham em nosso estado. A pintura dele é simplesmente maravilhosa. Na página 114, nós temos uma pintura no teto de uma igreja, na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Eu gostaria que vocês observassem bem os detalhes, a riqueza das cores, tá bom? Suas primeiras obras datam de 1781, quando encarna a dourada as estátuas de Aleijadinho para o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Destacam-se, entretanto, as pinturas na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, criadas entre 1801 a 1812, também as do forro da Capela Mor da Igreja Matriz de Santo Antônio, na cidade de Santa Bárbara, datada de 1806. O painel da Última Ceia no Colégio do Caraça, produzido em 1828, a pintura do forro da Capela Mor da Igreja Matriz de Santo Antônio, na cidade de Itaverava, né? E essas são as principais obras de Aleijadinho. Então, assim, ele trabalhou bastante, né? E desenvolveu uma arte assim muito bela, com uma harmonia cromática, muita expressividade dos personagens religiosos que retratava, e ele procurava, né, estar trabalhando da melhor forma, e com certeza ele influenciou muitos artistas de sua época. Bom, nós temos aqui na página 115 o início da nossa atividade, que vai até a página 116, que eu quero que vocês leiam com bastante atenção e desenvolvam da melhor forma possível. Eu vou estar fazendo a correção da atividade da semana 1 no grupo do WhatsApp, gostaria que vocês acompanhassem. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Beijos!